Francisco, falei que eu ia voltar com um convidado, já estamos aqui no palco do jogo, no palco do duelo de logo mais 6h30 da tarde, Atlético e Goiás pela Série B do Campeonato Brasileiro. A gente já fala aqui diretamente do estádio Antônio Ascioli e tô de volta aqui com um convidado mais do que especial, com muita história. A gente estava ali embaixo batendo um papo. Paulo, só história boa, só resenha do futebol aqui. Arthur Neto, né, foi treinador do Atlético, comandou, coordenador das categorias de base do Dragão, tem passagem também pelo Goiás, então muita história aqui hoje. A gente estava batendo um papo ali embaixo em off, né, Arthur? Obrigado por essa entrevista aqui com a gente hoje ao vivo, nesse sábado de clássico, sábado de decisão, pelo menos, acho que para as duas equipes, né, a decisão aqui hoje. Obrigado por bater esse papo aqui com a gente, muita história também no futebol, né? É isso aí, Henrique. Obrigado pelo convite também, é um prazer falar com você. Um abraço ao Paulo, a todos os ouvintes da Band News. A gente tem muita história no futebol, quer dizer, uma vida dedicada a isso. E é sempre bom, né, encontrar os amigos, trocar ideias sobre isso. Eu fico muito feliz e muito grato por tudo que o futebol me proporcionou. Começar falando um pouquinho sobre história aqui, Paulo. A gente estava falando ali mais cedo, conversando aqui em off com o Arthur, sobre a sua passagem pelo futebol. Você jogou só com um cara desconhecido, né, Arthur? Eu tive a felicidade de começar num grande clube, que foi o Botafogo. E comecei nas categorias de base, no juvenil, né? Porque eu fui jogador de futebol de salão, comecei tarde já no juvenil, e depois eu fui pro profissional. O treinador que me deu a oportunidade, que me subiu, foi o Zagallo. Então eu joguei numa equipe grande, numa equipe que tinha grandes jogadores de seleção brasileira, também passei pelo Cruzeiro. Enfim, tive umas passagens que me deram uma experiência muito grande e convivi com grandes jogadores que marcaram época, né? Então isso aí para mim é inesquecível. Obviamente que eu falei brincando, a gente estava falando aqui sobre as passagens do Arthur pelo futebol, né? Como jogador, como meia, né, Arthur? Aquele meia... Qual que era a característica do Arthur como meio de campo? Era o antigo meia armador, era aquele jogador que fazia o segundo homem, vamos dizer assim, porque tinha o volante, o jogador mais marcador, tinha o meia armador, no caso, e tinha o meia ponta de lança, que se chamava assim, que eram os jogadores que faziam aquela função de ligação atrás do centroavante. Então eu fazia aquela segunda função, era um jogador mais de passe, mais de servir os companheiros, tinha um bom passe. E foi assim que eu vivi a minha carreira. E a sua relação com o futebol goiano? Você tem passagens pelo Atlético, tem passagem pelo Goiás, a gente estava falando um pouco sobre sua relação com o Wagner Mancini, daqui a pouco eu chego nesse assunto. Como foi a sua chegada no futebol goiano? Eu tive a primeira oportunidade no início da minha carreira. Foi uma passagem que eu tive na Anapolina, começando a minha carreira como treinador, e depois o Atlético me trouxe de volta, foi quando eu tive toda essa trajetória, né? Foi no final de 2005, para o campeonato de 2006, o Adson, que tinha sido meu jogador, ele me fez o convite, eu estava assumindo como diretor de futebol do Atlético naquela época, e aí se começou toda essa história. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no Atlético várias vezes, no Goiás, no Vila Nova, enfim, para mim, profissionalmente foi muito bom. Eu sou muito grato a todos esses clubes e principalmente ao futebol goiano. Eu inclusive já me pronunciei sobre isso, já escrevi inclusive em redes sociais, que eu tenho no meu Facebook, já contei algumas histórias sobre esses clubes. Eu sempre falei que aqui foi o lugar que eu fui mais premiado, viu, Henrique, como treinador. Eu tenho prêmios de outras capitais, também outros estados, mas aqui em Goiás onde eu tive o trabalho mais reconhecido. Então eu sou muito grato também à imprensa goiana por tudo que me proporcionou. E isso aí me valorizou muito. E é uma história que já estamos completando quase 20 anos, né? Minha chegada aqui de verdade foi no final de 2005. Daqui a alguns meses nós vamos completar 20 anos, até porque todos sabem que eu sou nascido no Rio de Janeiro, mas sou do mundo, né? Quem anda no futebol, você vive no mundo, para tudo que é lado. Mas eu estou radicado aqui há praticamente 20 anos. Você falou que jogou com o presidente Adson Batista, né? Como é que foi essa experiência? Como é que era o Adson Batista jogador? Ele foi meu jogador, né? Nós não jogamos juntos, ele foi meu atleta. É um zagueiro vigoroso, zagueiro, né? Zagueiro que jogava sério, não era aquele jogador de saída tão trabalhado assim, mas ele era um jogador que marcava firme, marcava duro e era um bom profissional. Nunca deu nenhum tipo de trabalho, pelo contrário, muito quieto, muito calado, muito respeitador assim. Enfim,
experiência boa, tanto é que nós temos esse contato durante todos esses anos. Ele já foi meu atleta, já foi meu dirigente como diretor e já foi presidente também. Então nós temos uma história muito grande em relação a isso. E o Arthur, Paulo, ele tem uma história muito bonita com o Atlético, como a gente estava falando, na equipe profissional, como treinador, tem título de campeonato goiano, vice-campeonato também, né? Você chegou ali na época do renascimento do Atlético, digamos assim, né, Arthur? Na verdade, o Atlético ele tinha saído da segunda divisão, né, Henrique? E voltava para a primeira, não disputava um campeonato nacional há muitos anos, uma Copa do Brasil há muitos anos, não era campeão há 18 anos. Então, tudo isso nós fizemos em 2006, 2007. Eu costumo falar que aquele título de 2007 foi que abriu as portas para o Atlético. Porque se nós não ganhássemos aquele título, dificilmente o Atlético hoje teria isso tudo. Porque era um tempo de muita dificuldade. Nada disso existia. Nós estamos num estádio aqui que hoje é um exemplo de modernidade, de beleza, de limpeza. Mas ele não era assim. As pessoas que conheceram aquela época, era tudo muito difícil, mas ao mesmo tempo era muito prazeroso, porque tinha um envolvimento muito grande do torcedor. Era no dia a dia aqui, quando a gente vinha treinar, era nos jogos. Você tem uma ideia, nós só jogávamos à tarde aqui, não tinha refletor. Então, quando todo mundo jogava à noite, no Campeonato Goiano, no caso, no meio de semana, a gente jogava 3 horas da tarde aqui. Então, tudo isso serviu de embasamento para se valorizar o que se tem hoje. Então, o Atlético realmente cresceu muito, depois veio também aquele acesso, o primeiro acesso do Atlético à Série A, nós estávamos aqui também. Então, isso para mim, tudo isso para mim vale muito. Então, eu sou muito grato, eu lembro isso com muito carinho e principalmente também sempre tive do torcedor do Atlético um respeito muito grande. Agora, em relação ao torcedor, isso acontece também com o torcedor do Goiás, em relação a gente. Isso eu falo porque eu vivo aqui, eu cruzo com eles toda hora, com o torcedor do Vila Nova também. E por isso é que eu digo que aqui eu fui muito feliz e respeito muito o futebol desse estado e torço muito para que esses clubes todos tenham sucesso. Até pegando o gancho da atual situação, o Atlético na Série B teve a queda no ano passado. Como que foi essa experiência desse primeiro acesso? Até então era tudo novo para o Atlético, né? O Atlético, nós fomos campeões em 2000, quando eu falo nós, porque eu estava no Atlético, eu já fui nós Atlético, nós Goiás, nós Vila Nova, tudo foi nós, né? Então, nessa época, em 2007, eu lembro que em 2006 nós fomos vice-campeões, o Atlético foi vice-campeão, o Goiás foi o campeão, e aí ele teve a vaga já para o Campeonato Brasileiro, porque o Atlético era um time sem série, não tinha série, aí disputou a Série C. No ano seguinte, já disputou a Copa do Brasil e começou a entrar no calendário nacional. Em 2009, o Atlético havia subido da C para B, eu não estava aqui em 2008, e eu retornei a convite do Adson no meio da campanha, e aí nós conseguimos chegar e subimos, inclusive, num jogo histórico lá em Caxias do Sul contra o Juventude. Então foi o primeiro acesso. Então tudo isso tem uma história, tem uma lembrança, né? Uma coisa muito boa, como tem nos outros clubes também, né? Que nós estamos falando objetivamente do Atlético aqui, mas também teve do Goiás, teve do Vila também, então isso para mim é muito importante. Daqui a pouco a gente chega no Goiás. Daqui a pouco a gente chega no Goiás. Falar um pouquinho também sobre sua passagem, como você falou, você tem história no futebol goiano, enfim, no futebol brasileiro, né? A gente estava falando aqui. E você teve uma grande participação nas categorias de base, mas antes de falar disso, a gente estava tocando muito nesse assunto do futebol de antes, nem no passado nem tão longe, ali 2006, 2007, para agora. Como que você vê essa mudança do futebol do Atlético, principalmente não só do futebol em si, mas de tudo que o Atlético se tornou hoje? Se nós formos falar a nível de estrutura, o Atlético deu um salto enorme. Isso aí deve-se muito a toda essa passagem do Adson, porque ele foi muito importante nisso aí. A nossa participação foi dentro de campo, que proporcionou a que as coisas acontecessem fora de campo. Então o salto do Atlético, o CT é um exemplo, o CT é muito bem cuidado, o CT do profissional. Eu estive aqui com a base o ano passado, havia uma intenção de se fazer também um CT na base, que a base precisa, né? Não sei se está em andamento isso. Então houve uma evolução muito grande. A nível técnico eu posso dizer o seguinte, o que eu lembro daquela época foi uma equipe que impressionou a todos e deu orgulho muito grande ao torcedor do Atlético, quem viveu aquela época.
Porque hoje muito se fala em fazer uma marcação adiantada, em jogar mais ofensivamente. Se você puxar o que aquele time fez em 2006 e principalmente em 2007, você vai ver tudo isso. As pessoas vão contar e vai se mostrar. Foi-se montado um time aqui que jogou futebol, que dava gosto de ver, que dava orgulho de ver. Para mim, como torcedor, muito. Eu digo, perdão, como treinador, muito orgulho. E o torcedor do Atlético naquela época também tinha, porque via um time sempre entrar em campo para ganhar jogos jogando futebol. Lógico que você não ganha todo dia, nenhuma equipe ganha todo dia. Mas aquela foi uma equipe que foi um exemplo disso, de buscar, de querer, de renascer. Aquilo foi um renascimento para o Atlético. Então houve um renascimento técnico que proporcionou, no meu entendimento, um renascimento estrutural, da estrutura física do clube, da estrutura financeira, e com as conquistas da equipe também. O clube foi ganhando outros campeonatos, e aí ficou nesses praticamente quase que 20 anos, o Atlético e o Goiás batendo quase toda hora. Esse clássico, inclusive, de hoje, lembra muito isso. Nesse período todo, foram os dois clubes de Goiás que mais se enfrentaram em decisões de campeonatos. O Vila esse ano ele conseguiu voltar, foi campeão com todos os méritos, mas na maioria desses anos que passaram, foi o Atlético e o Goiás que foram às finais de campeonato. E essa rivalidade vem aumentando. A gente, como você mesmo trouxe, final de campeonato goiano, algumas finais seguidas de campeonato goiano. A gente lembra, o Atlético foi campeão lá na Serrinha. Depois a gente lembra dessa rivalidade que vem crescendo nos últimos anos, principalmente com as finais do campeonato goiano, na disputa entre Atlético e Goiás, disputa entre Atlético e Vila também, né? O Atlético sendo campeão lá na Serrinha. E agora as duas equipes, os três goianos estão na Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Atlético caiu no ano passado, o Vila e o Goiás já estavam, e agora o Atlético e o Goiás se enfrentam aqui no Antônio Ascioli. Como que você vê o momento dessas duas equipes? O Atlético que está ali ainda não conseguiu engrenar na Série B, e o Goiás lá em cima, líder do campeonato. O momento atual, se nós formos analisar a nível de números, o retrospecto é favorável ao Goiás. O Goiás ele vem fazendo um campeonato muito seguro até o presente momento, por isso que é o líder do campeonato. O Atlético, não é só no Campeonato Brasileiro, mas no ano de 2025, ele ainda não mostrou para o torcedor do seu clube que está preparado para chegar ainda. É lógico que tem muito tempo ele pode se recuperar, mas no momento atual, os números não tem como você falar diferente. O Goiás vem fazendo um campeonato mais seguro, o Mancini está encontrando a sua melhor equipe, está fazendo um trabalho muito bom. O Atlético, ele prova disso que já teve 4 treinadores, né? Já vai para o 4º treinador. O último que chegou agora, o Fábio, ele está recém-chegado, não teve praticamente muito tempo de trabalhar, mas até o presente momento, a equipe não deu segurança para o seu torcedor que hoje está numa condição boa. O clássico é muito bom para essas coisas, porque eu já vivi clássico em tudo que é lado, como atleta, como treinador, em muitas situações diferentes, muitos estados diferentes. E o que se mostra é o seguinte: o nome clássico já diz que são duas grandes equipes, dois grandes clubes, então tem peso. Isso aí, para aquele que está numa situação de dificuldade, é a grande oportunidade de sair dessa situação. Então é uma motivação muito grande. Em contrapartida, aquele time que está bem, que está na frente, citando o jogo de hoje, no caso o Goiás, ele sabe muito bem que ele tem 9 pontos de diferença, uma diferença considerável. Entre eles vão disputar 6 pontos. Se ele sai do Ascioli hoje com um bom resultado para o Goiás, eu entendo que sejam 2 hoje. A vitória é excelente e o empate é bom. Por quê? Porque ele mantém a diferença com o Atlético. E o Atlético depois só vai ter mais 3 pontos para disputar com ele. Para ele tirar essa diferença, outros têm que ajudar. Mas isso daí é outra coisa. O campeonato está muito no início ainda. Só se disputou 1/4 praticamente do campeonato, ainda faltam 75% de jogos ainda. Tem muito jogo pela frente. Existe, por ser um campeonato muito longo, uma instabilidade natural de todas as equipes. Todos oscilam. Uns oscilam mais tempo, outros menos tempo. Então, da mesma maneira que o Goiás hoje está criando uma gordura boa, ele está numa condição muito boa, o Atlético é o contrário. O Atlético tem que buscar o mais rápido possível
se recuperar. Então, se para o Goiás tem 2 resultados bons hoje, para o Atlético só tem um. Só a vitória. Não sendo a vitória, fica muito ruim para ele. Por quê? Porque a vitória dá confiança, melhora a autoestima, o próprio treinador trabalha com mais tranquilidade, o clube fica mais leve, os jogadores começam a acreditar um pouco mais, enquanto a partida. Se o Goiás vem e consegue fazer o que ele vem fazendo até agora, a situação para ele é totalmente favorável, fica muito bom para ele, uma diferença de pontos muito grande, contra um grande adversário. E o que eu vejo de interessante, que está fazendo uma diferença nessas 2 equipes, aí eu vou entrar na parte técnica e tática aqui, sem citar nomes, porque não é trabalho meu e não tem nem esse direito, mas é uma visão que eu estou tendo. O Mancini ele encontrou uma estabilidade muito boa defensivamente da sua equipe. O Goiás sofre poucos gols. Quando sofre, tem um goleiro que tem salvado. Então, é uma equipe que defensivamente tem atuado com muita segurança. Isso ajuda demais. Por quê? Porque você passa, às vezes, momentos difíceis no jogo, mas não é vazado. Então, você continua com um placar interessante, não está perdendo o jogo. E a gente sabe que todo jogo você tem oportunidade de fazer gol, seja a favor e contra, existe. Todos os times têm essa chance. E ele tem aproveitado bem. Às vezes faz ganha de 1-0, me leva os 3 pontos para casa. Já no lado do Atlético eu vejo ao contrário. O Atlético não tem tido uma segurança boa, principalmente na parte defensiva. Por quê? Tem jogos até que ele começa jogando de uma forma organizada, começa a querer controlar o jogo, mas quando ele é atacado, ele tem sofrido gols assim com muita facilidade. Não é crítica para ninguém, é uma constatação, é uma realidade que está acontecendo. Ou seja, o Atlético é vazado, às vezes, no momento que está disputando o jogo bem, em busca de uma vitória, e aí começa o emocional a atuar, porque você já começa a correr atrás novamente, começa a dificultar, a fazer um jogo melhor, você começa a apressar as coisas, e não é assim que se vence. Você tem que ter tranquilidade para jogar, você tem que ter personalidade para jogar, e tem que colocar a bola no chão. E o objetivo é o quê? É chegar no gol adversário. Quando você está com o jogo controlado e o placar está bom, é mais fácil de jogar. Quando o placar está contra você, o tempo passa mais rápido, você se precipita, comete erros que normalmente não cometeria, e aí o emocional começa a trabalhar contra. Às vezes o próprio torcedor não se impacienta, né? Porque todo mundo vem a campo para ver seu time ganhar. Em qualquer lugar do mundo é assim, o torcedor compra o ingresso, ele vem, e ele vem para ver um time que jogue bem, que honre as suas tradições, que mostre que está com vontade de ganhar, que disputa todas as jogadas. Aí quando a coisa começa a se repetir, mas de novo a mesma história, começa bem, daqui a pouco a coisa acontece, ele começa a se impacientar, e essa impaciência acaba transformando para dentro do campo, se levando para dentro do campo, e o jogador começa a ter muito mais dificuldades. Então, a diferença básica que eu vejo nesse início de campeonato é isso: o Goiás seguro, trabalhando com segurança, e o Atlético inseguro ainda. E como é que você falou muito da campanha do Goiás na Série B, né? O Goiás que vem sendo comandado pelo Wagner Mancini. O Mancini chegou a sair na temporada passada, voltou agora. Você vê alguma diferença daquele último trabalho para esse agora aqui no comando do Goiás? Falando agora sobre o Goiás, sobre o adversário, que você também tem história lá. O Mancini, ele terminou um ano muito bem. Ele quase subiu o Goiás no ano passado, porque eu me recordo que foram uma sequência muito boa, praticamente 7 vitórias que ele teve assim, e ficou por 1 ponto. Quase que o Goiás subiu o ano passado. Muito se comenta sobre aquele jogo do América Mineiro, né? Houve aquele lance que realmente foi extremamente estranho, vamos dizer assim, vamos colocar dessa maneira. Então o Mancini terminou muito bem o campeonato. Ele saiu, o que a gente ouve falar é que ele resolveu sair, não seguir. Houve uma troca, o Goiás trouxe o Jair, as coisas não correram tão bem, e aí o Mancini volta. E o Mancini volta e começa a dar sequência. Eu acho até que para ele foi interessante essa volta. Por quê? Porque ele conhecia basicamente quase o time inteiro, né? Lógico que chegaram outros jogadores, mas ele já conhecia uma base, os próprios jogadores já sabiam como ele
ele gosta de trabalhar, como era o trabalho dele, isso facilita demais. Quando você tem uma sequência, facilita muito. Então, ele está sendo muito feliz. Eu, particularmente, gosto muito dele, porque nós convivemos muito tempo juntos, ele como meu atleta 2 vezes, é uma pessoa muito séria, profissional correto. Então, fico satisfeito demais com ele. E acho que ele está fazendo um trabalho muito bom. Ele foi seu atleta, né? A gente estava comentando, você até deu uma palhinha aqui agora. Como é que começou essa relação com o Mancini? Nós trabalhamos juntos em 2002 no Ceará e no Figueirense. Ele já estava num processo já de pensar em encerrar a carreira, né? Mas ele sempre foi um jogador assim. O Mancini sempre foi um cara centrado, sério. Ele entendia muito o que a gente passava. Ele inclusive ajudava dentro de campo. Ele jogava no meio campo, uma função que a gente conhece também. E ele sempre ajudava ali dentro. A gente trocava ideias, sempre em treinamentos. E foi assim, convivência muito boa. E quando ele estava quase parando numa dessas conversas, eu sugeri a ele que... na verdade eu perguntei, você já pensou em o que vai fazer quando parar? Não que eu quisesse parar ele, não é isso. Não é isso, mas a gente tinha essa liberdade de perguntar. Ele falou que não. Eu falei, eu acho que você deveria pensar em se tornar treinador. Você tem características para isso, você tem conhecimento tático para isso, pelas conversas que nós temos, você demonstra isso. Então, pensa nisso. E depois ele veio. Já deu várias entrevistas sobre isso, de que foi dessa forma que ele decidiu, e acho que decidiu certo. Tomou a atitude certa, está fazendo bons trabalhos e é um bom profissional. Paulo, agora só para finalizar esse bate-papo aqui, senão se deixar a gente fica aqui 1 hora conversando, daí o jogo começa e a gente está aqui conversando, tem muita história para contar, viu, Paulo? Mas só fazer uma pergunta tranquila aqui para o Arthur, para a gente finalizar esse bate-papo. Tem favorito para hoje? A gente aprende com a prática, viu, Henrique? O favorito, às vezes, é só no papel, às vezes é só nos números, é só no momento atual. Quando se enfrentam 2 grandes equipes, a chance do que está hoje, no pior momento, se levantar é ganhando do que está na frente. E por tudo aquilo que eu já passei em classe, o favoritismo, até de estatística, ele só vale até a hora que o árbitro apita o início do jogo. Só, acaba, ali acaba tudo. É outra história, é outro momento. Tanto pode aquele que está na frente confirmar que o momento dele é melhor, como aquele outro que não está atravessando tão bom momento, mas mostra uma força de querer se recuperar e ir lá e fazer o resultado. Isso é a grande realidade. O que, na verdade, define é isso, é o momento do jogo, aquele que vai fazer o melhor jogo, aquele que vai estar mais estabilizado. É o trabalho dos atletas, é o trabalho do treinador, seja na sua condução, seja nas suas modificações. Isso é que faz a diferença. E o que eu espero, sinceramente, que seja um grande jogo. Por ter trabalhado nos 2 grandes clubes, tenho um carinho muito grande por todos. Sinceramente, eu quero que vença aquele que chegue dentro do campo e mostre que está preparado para ganhar o jogo, demonstre durante o jogo, mostre um futebol de primeira linha, que jogue realmente com vontade, com técnica suficiente e, principalmente, que não haja nenhum tipo de influência da arbitragem, que a arbitragem passe despercebida, não haja nenhum tipo de, digamos assim, de engano do árbitro, dos seus assistentes e, principalmente, que o VAR não interceda para atrapalhar. Que seja um jogo decidido dentro de campo pelos artistas. Os artistas são os atletas que estão lá dentro e o treinador os treinadores que irão fazer o trabalho dele. Que vençam melhor e que seja um grande jogo. Tá aí, Paulo Francisco, falei que eu voltaria com convidados especiais. Tá aí Arthur Neto falando aqui no microfone da Band News FM. Daqui a pouco eu volto com mais informações, com mais detalhes, com todas as informações, todas as emoções aqui diretamente do estádio Antônio Ascioli. Daqui a pouco, 6h30 da tarde, a bola vai rolar para Atlético e Goiás, Série B do Campeonato Brasileiro. Paulo, com você.